Então, quando a Ivanilza me chamou para falar sobre esse tema, eu fiquei feliz, porque logo que começou a pandemia, eu fiz um curso pela Fiocruz de Brasília, que falava sobre o que seria a pandemia, quais que seriam as ondas de doenças que iriam vir junto com ela, né? Então, eu vou falar hoje sobre a sobrecarga, a violência e os transtornos psicológicos da mulher durante a pandemia, tá? Como eu não estou vendo a tela de vocês, qualquer coisa vocês podem ligar o microfone e me falar, tá bem? Eu vou começar falando, então, sobre a teoria da crise. Nós costumamos perguntar por que eu estou passando por isso, né? Quando veio essa pandemia, muitas pessoas tiveram problemas sérios, né, de abalo psicológico, e muitas pessoas também acharam que seriam só com elas. Mas, na verdade, se chama teoria da crise, que ela fala de um evento repentino que vem e que ele pode perturbar qualquer indivíduo na sua homeostase, ou naquilo que nós chamamos de adaptação. Porque a gente tenta usar os mecanismos de enfrentamento, né, que nós já temos, só que como é uma crise diferente que a gente nunca enfrentou, acabam que eles não funcionam. Então, como que seria? O indivíduo percebe se os mecanismos de enfrentamento dele são eficientes ou não. Então, tudo isso aqui, junto, vai trazer o que a gente chama ali da crise na adaptação do ser humano. E a crise mundial da pandemia, que foi uma das maiores já enfrentadas nas últimas décadas, né? Ela implicou em uma perturbação psicossocial que ultrapassou a capacidade de enfrentamento da população. Então, nós não tínhamos um preparo, tanto que quando começou, o próprio CFP entrou em crise também, porque não tinha protocolos de atendimento. Então, muitos psicólogos entravam em contato com o órgão e aí não sabiam o que fazer. Como que eu vou atender essas pessoas que vão chegar agora, se a gente nunca passou por isso, né? Então, esse impacto ele foi em níveis diferentes de intensidade e gravidade. E o maior dos problemas foi as consequências que nós estamos vendo hoje, né? Principalmente essas ondas das doenças psicológicas, como vou falar um pouquinho mais para frente. E a pandemia, ela desencadeou ou agravou situações que já tínhamos no corpo, né? Então, quem já tinha ansiedade piorou, quem já tinha depressão piorou, né? Tudo que nós tínhamos, ela veio a agravar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas psicológicos que foram desenvolvidos durante a pandemia, que foram, em pesquisas, né, foram os mais frequentes. O medo de adoecer, de morrer, de perder pessoas, as pessoas que ama, de perder os meios de sobrevivência, e o suporte financeiro, que foi quando tudo teve que fechar, né, as pessoas começaram a se perguntar o que elas iam fazer para sobreviver, porque não tinham mais o suporte, né. Veio também a impotência, diante dos acontecimentos e situações que a crise trouxe, que a pandemia trouxe. Muita irritabilidade, angústia, tristeza, desamparo, tédio, solidão, alterações e distúrbios de apetite, no sono, conflitos interpessoais, pensamentos recorrentes, desorganizados, disfuncionais, sobretudo. Então, esses foram alguns sintomas que a pandemia trouxe e agravou. O Fique em Casa, né, quando foi solicitado pelo governo, o Fique em Casa foi um pouco romantizado no começo, porque dizia assim: permanecer em casa é um ato político, salientando que as pessoas aproveitam o tempo para colocar os afazeres domésticos em dia, fortalecer ou não os laços familiares, estudar, ler, ouvir música, assistir filmes, ou fazer quaisquer atividades que possam melhorar a qualidade de vida no estado de reclusão. Então, muitas pessoas falaram: agora eu vou tirar para organizar minha vida, para relaxar, descansar. Mas não foi bem isso, né? Foi uma coisa que afetou muitas pessoas, que muitas ficaram desesperadas, e a gente vai ver mais para frente algumas dessas consequências. Vou só confirmar aqui. Só estou confirmando todo mundo aqui. Quando a Ivanilza me chamou para falar sobre a dupla jornada, e como muitas das outras colegas já colocaram, nós
tivemos que encarar várias jornadas, né? Não foi só uma dupla. Alguns artigos trazem tripla, múltipla, várias. E aí eu vou nomear algumas aqui para vocês que foram das jornadas que as mulheres tiveram que enfrentar. O trabalho, né? O trabalho fora de casa, os afazeres domésticos, os filhos sem ir para a escola, como a gente pode ver na imagem, e que já foi citado aqui também, né? Fazer um home office com o filho no braço, os cuidados com o casamento, com os cônjuges, porque a gente ainda vê muito nos dias de hoje as mulheres que precisam e são responsáveis pelos seus companheiros, suas companheiras em casa, e que elas são responsáveis por cuidar do casamento. Ela também virou a mediadora das resoluções de problemas familiares, problemas da escola, vários outros tipos de problemas que apareceram para ser resolvidos. Elas também foram as que mais, são as que mais se preocupam, né, com os idosos, os parentes e os amigos idosos, porque eles foram os que mais foram afetados nessa pandemia, e também tiveram as mulheres na linha de frente da pandemia, né, que essas tiveram, assim, 10 vezes mais sobrecarga do que as mulheres que não trabalham na área da saúde. Então, foi uma jornada bem pesada. E o que a gente pode falar sobre os afazeres domésticos, sobre a mulher ainda ser submissa, né? Que isso é uma naturalização da posição subalterna da mulher na sociedade. O que é isso? Hoje, a gente já vê uma mudança ocorrendo, mas a mulher ainda, ela tem internalizado nela de que ela é responsável pela casa e pelos trabalhos domésticos. Então, às vezes, ela faz isso de uma forma natural, e ela vê aquilo como responsabilidade dela, e ela vai fazer sem precisar pedir ajuda para outras pessoas, porque ela acredita que seja aquilo que ela deve fazer. Temos também ainda hoje a inferiorização da posição da mulher na hierarquia familiar. É aquela coisa que ainda tem raízes aí do patriarcalismo, né, na nossa sociedade, e de que o homem é o centro da família e que a mulher, ela é somente aquela que fica debaixo do braço do homem, né. A falta de recursos também agravou ainda mais a situação. Eu trouxe até uma foto aqui de exemplo de uma mulher trabalhando na área de construção, e tiveram muitas ainda que não tinham emprego, perderam seus empregos. Então, essa falta de recurso também afetou muito a mulher na pandemia. E a dispensação do autocuidado para cuidar dos outros, que é o que a gente já falou aqui, né? Deixar de cuidar de si, porque tem milhares de coisas para fazer ali em volta dela. Eu trouxe uma imagem que eu vi no Instagram esses dias, que eu achei, assim, que demonstra um pouco de uma forma, humor, né, o que a gente passa. Uma pessoa postou assim: gente, por que mulher de hoje em dia já não bota comida no prato do marido? E aí a outra respondeu: porque as pesquisas comprovam, maridos têm mãos. Então, isso é um sinal de que a gente ainda vive num meio machista, né? De que a mulher, ela precisa ser comandada pelo marido, colocar comida no prato do marido, arrumar roupa, enfim. Mas a gente também vê que tem mulheres lutando para que isso seja mudado. Não que se a mulher gosta de fazer isso, né, como foi citado, o que te dá prazer? O que você gosta de fazer? Logicamente que nós não vamos ser contra, mas o que a gente fala é de que a mulher, que eles colocam que isso é responsabilidade da mulher, né? E aí, além de tudo isso, nessa pandemia, a mulher foi afetada por 2 vírus, um vírus pós-moderno e um chamado arcaico machismo. Que a gente vê aqui nessa imagem, né? A corrida para a mulher é injusta, porque o homem, ele trabalha, vai para casa, faz alguma coisa que tem que fazer, dorme, no outro dia já está disposto. A mulher não, ela tem que chegar em casa, ela tem que lavar roupa, ela tem que cuidar dos filhos, né? E agora isso, no chamado home office, tudo ficou misturado, né? Então a gente vê aqui essa tirinha de como é injusta a corrida para a mulher, né? Segundo uma pesquisa global realizada pelo Instituto Ipsos, empresa especialista em pesquisas de mercado, com a ONU Mulheres, a pandemia aumentou a disparidade de gênero e o abismo na divisão de tarefas domésticas em 17 países, incluindo o Brasil. Como a nossa colega também já colocou, né, a diferença de
porque a mulher precisou trabalhar mais. Então, as mulheres trabalham 7 horas e meia por dia mais do que os homens, entre serviços de casa e trabalho exterior. Aqui tem um relato que eu peguei de um artigo de uma mulher, que ela fala assim: lembro ao acordar que por causa da pandemia não há nenhum horário rígido a seguir, mas eu não consigo ficar na cama. Uma vez li um artigo que apresentava uma pesquisa com mulheres intitulada "Não tem jeito de eu acordar hoje e dizer, hoje eu não vou ser mãe. Trabalho, maternidade e redes de apoio", de Souza Teixeira, Loreto e Bartolomeu. Essa frase é a nossa cara. Mãe é expediente 24 horas. As obrigações que internalizei como mãe, esposa e dona de casa me convidam. Café da manhã, cuidados da casa, almoço, louça, roupa, jantar, cama, mesa e banho. Assim, não é que eu me sinta bem ao lado de quem amo. A exaustão está em ter que dar conta de atividades que não suporto fazer. E mesmo que eu possa brincar, enrolar, ver filmes e TV, fico tão cansada com os afazeres domésticos que muitas vezes não consigo nem ler, algo importante para a minha profissão. Às vezes penso que estou mais afastada dos que amo, estando em casa, que quando trabalho muito. Porque quando eu dou conta do meu trabalho profissional, eu fico para eles e por eles. Então, é um resumo, assim, do que a gente vê, né? Que a gente já internalizou tanto esse processo que a gente não consegue deixar mais de lado. Continuando aqui. A mulher e o trabalho externo. Eu estou falando um pouco rápido, assim, para a gente, né, economizar tempo. Se vocês não entenderem, podem interromper. O trabalho para a mulher, nos dias de hoje, ele tem exercido um papel de honra e afirmação, porque a mulher que trabalha, ela é empoderada, ela tem a sua independência financeira, ela está colocada em algum lugar na sociedade. Então, para ela, isso representa uma honra e a afirmação do papel feminino. Para outras mulheres, além disso, também era uma fuga do lar conturbado, né? Às vezes ela tem problemas dentro de casa e esse trabalho para ela, sair de casa, era uma fuga, né? Era algo que para ela era prazeroso. E aí, quando veio Fica em Casa e o home office, então, ela já estava mais presa àquela conturbação. E eu li uns artigos e a gente sabe que isso ocorre, né, que é o assédio sexual no trabalho, e eu vi alguns relatos de mulheres que falavam que os patrões no home office pediam para que elas fossem mais sexys, para que elas conseguissem fechar mais negócios. Então, além de toda essa conturbação que a mulher já vive, ela ter que estar em casa, trabalhando em casa, ainda sofrer de assédio agora de forma virtual. Então, para você ver como essa perseguição, ela nunca vai deixar de existir. Porque por mais que mude a situação, a mulher continua sendo humilhada, assediada, entre outras coisas, né? E aí vem também a dificuldade em separar o trabalho dos afazeres domésticos. Eu vi uma advogada falando num artigo também, que ela estava no home office, e quando acabou a reunião, ela teve que sair para fazer comida, porque as pessoas que estavam na casa não tinham a capacidade de fazer, e acabou que, por ela estar preocupada com a reunião e com os serviços de casa, ela deixou o arroz queimar, e aí tiveram que pedir comida. Então, assim, a gente vê um resumo do que está acontecendo nos dias de hoje, né? E o Fica em Casa também se tornou um pesadelo para muitas mulheres, por conta do que a gente vai ver agora, que foi o aumento da violência, né? A violência no Brasil, até em setembro de 2020, com 7 meses de isolamento, ela aumentou 27% das denúncias do 180, isso em setembro de 2020. Como a gente ainda está vivendo pandemia, e isso ainda está ocorrendo, os números tendem só a aumentar. E aí teve também o problema de registro de denúncias, porque os órgãos fecharam, né, não poderiam trabalhar, e aí muitos dos violadores também prendiam as mulheres, não deixavam que elas saíssem para registrar denúncias, e aí esse número de 27% ainda não é um número real, porque tem muita negligência no registro de denúncia de violência contra a mulher. Então, a gente ainda vive esse problema de que as mulheres não conseguem denunciar, não conseguem sair desse ciclo de violência.
E devemos lembrar que o isolamento é uma das formas mais antigas utilizadas por agressores para exercer o controle psicológico sobre suas vítimas. Ao reduzir o contato social dessas, em sua grande maioria mulheres, o agressor amplia o poder e reduz ainda mais as possibilidades de defesa das mulheres. Dentro de casa, meninas, assim como mulheres idosas, ficam expostas por mais tempo aos riscos de agressões de violência sexual, geralmente praticada por filhos adultos, por pais, padrastos ou vizinhos. Então, essa ideia de isolamento do homem dominador, do homem violentador, ela já existia. E agora ela foi reafirmada e reforçada, porque o isolamento ele foi obrigatório, né? E por que as mulheres são mais suscetíveis a desenvolver transtornos psicológicos? Eu até fiz um post lá no meu Instagram, e eu trouxe para cá para a gente poder compreender. As mulheres, elas tendem a ter mais transtornos de humor e ansiedade do que homens, porque elas têm alterações no sistema endócrino que ocorrem no período menstrual, pós-parto e menopausa, isso auxilia também. Existe um transtorno que se chama transtorno disfórico pré-menstrual, que ele é um transtorno de humor grave, que vem antes do período menstrual e desaparece com o início da menstruação, para você ver o que a mulher sofre, né? Pequenas diferenças no cérebro em relação aos homens, desigualdade de gênero, sobrecarga de trabalhos domésticos, altas taxas de violência, fatores biológicos, sociais, entre outros. Então, toda essa pressão, tudo isso que a mulher vive, ajuda a desenvolver transtornos psicológicos em número maior do que em homens. E o autocuidado, que virou uma questão de sobrevivência, né? Ele já não é mais um luxo, como era pensado anteriormente, né? Já é uma questão de sobrevivência. Porque, olha, quais são as consequências dessa falta de autocuidado? Desânimo, queda na produtividade, humor deprimido, baixa autoestima, falta de motivação, estresse, ansiedade, alterações no sono e no apetite, exaustão, doenças físicas como anemia, enxaqueca, dores de estômago, entre outros, ideações suicídio e pode levar até ao suicídio. Então, são consequências gravíssimas e que, por isso que o autocuidado ele precisa ser primordial. E quais são os princípios básicos para a gente iniciar o nosso autocuidado? O primeiro é a consciência corporal, que a nossa colega já trouxe, que nós devemos ouvir o nosso corpo. O que o meu corpo tem dito? O que eu tenho sentido? O que eu preciso cuidar ali, que eu estou vendo que está se agravando? Então, eu preciso ter consciência do meu corpo. O autoconhecimento, quais são os meus limites, quem eu sou, que também foi coisas que ela colocou ali, que nós precisamos sim refletir, que é muito importante. Isso eu concordei com ela, né, ali no momento, porque nós precisamos nos conhecer, saber os nossos limites, as nossas reações, para que a gente possa controlar. E o autocuidado, eu primeiro e depois o outro. Eu preciso me cuidar para cuidar do outro. Identificar os elementos estressores também é primordial, porque a partir do momento que você identifica, você consegue controlar melhor também. E criar estratégias de controle emocional, que eu vou trazer algumas dicas aqui para vocês agora. Ter a mente aberta é você estar aberto ou apto a mudar, mudança. Porque a partir do momento que você quer mudar, já é o primeiro passo para que isso comece a acontecer. Então, ter a mente aberta para aprender novas coisas, para você conseguir ter o autocontrole, ter o autocuidado, então é preciso ter a mente aberta. Nesse momento, você precisa refletir, eu estou tendo a mente aberta ou estou com a minha mente fechada? Eu estou querendo mudar ou eu só estou ali deixando que aconteça? Né? Meditação, eu tenho um grupo terapêutico de mulheres e eu sempre indico a meditação. E aí eu já tive relatos de muitas meninas que fizeram e que conseguiram melhorar muito com a meditação, né? Principalmente questão de estresse. A respiração diafragmática também é um método de relaxamento. O relaxamento, como ela disse, né, o exercício físico, aquilo que você gosta de fazer, se cozinhar, se exercício físico, se dançar, o que você gosta de fazer? Invista nisso, né? E a organização. Quais são os meus objetivos, como é meu cotidiano, quais são as minhas rotinas. Organizar isso para que você possa aproveitar melhor o seu tempo, tirar coisas que você não precisa fazer no seu dia que não são importantes, fazer as coisas mais importantes e reservar um tempo para você. Essas são algumas estratégias.
E aí, a Ilana vai compartilhar com vocês o link do meu Google Drive com alguns materiais que eu separei para que vocês possam ler mais, porque é um assunto assim muito extenso que eu estou tendo que passar rápido aqui para vocês, mas essa cartilha ela foi elaborada pelo governo e ela fala sobre o autocuidado e autopreservação durante a pandemia da mulher, principalmente em questões de violência doméstica. Então, ela vai compartilhar com vocês e vocês vão poder ler melhor e ver, tem algumas dicas para vocês lidarem com essas situações. E esse livro também, da Thaís Godinho, que fala da vida organizada. Ele é um livro muito simples, muito fácil de compreender e que vai ajudar vocês também a trabalhar a organização, entender qual que é o real sentido de se organizar para que você tenha mais tempo para você, para realizar seus sonhos, seus objetivos e tudo mais. O novo normal e a significação constante, que é uma coisa que nós já estamos debatendo aqui, que algumas pessoas já falaram, né? Que agora, depois da pandemia, infelizmente não vai voltar tudo ao normal. Muita coisa mudou, muitas pessoas se foram, novas tecnologias vieram, novas formas de aprendizado. Então, a gente vai ter que se adaptar a isso e ressignificar essas situações, para que a gente possa continuar vivendo com as consequências que vão vir agora. Que não adianta a gente ficar esperando que as coisas voltem como era antes, porque não vai ser mais. Então, é preciso ressignificar e se adaptar a esse novo normal. E o autocuidado na pandemia, eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês, vou ler rapidamente, tá? Então, busque a verdadeira força que te move, tenha um objetivo. Busque na sua vida qual que é a sua motivação, o que te faz acordar todos os dias e invista nisso. Fortaleça seus contatos, mesmo que à distância. Organize-se, estabeleça rotinas e metas para o seu dia. Faça técnicas de respiração e de relaxamento para ir dormir ou ao acordar. Limite o quanto de informação você vê por dia e busque fontes seguras. Uma das coisas que a gente mais estudou no curso da Fiocruz que eu fiz foi o limite de informação sobre a pandemia. Busque coisas seguras, busque sites seguros, para que você não tenha muita informação na sua cabeça e acabe pegando coisas fakes, né, para que você não se sobrecarregue disso. Se alimente bem, beba água, evite o uso de álcool, drogas e outras substâncias para fugir dos problemas. Tire ao menos 15 a 30 minutos do seu dia para fazer algo prazeroso, dançar, cantar, artesanato, caminhada. E o home office, separe seu horário de trabalho e descanso. Não misture com afazeres domésticos. Prepare seu local de trabalho com carinho. Se vocês estão aí, tá, tudo certo. Lembre-se que você não está sozinho. Quando tiver problemas, situações ou pensamentos disfuncionais, escreva sobre. Descreva a situação e reflita sobre o que você pode fazer para mudar. Descanse. Não existe trabalho produtivo quando feito com cansaço. É uma situação intensa e fora do comum, então é normal se sentir assim. Escute seu corpo e o que ele tem reclamado, quais são as situações que estão deixando ele assim. Tenha pensamentos sempre positivos. O nosso cérebro ele tem uma TV. Eu costumo usar essa metáfora para dizer que o nosso cérebro ele vê tudo que a gente fala. Então, quanto mais coisa negativa você pensar, mais o seu cérebro vai trabalhar para fazer aquele negativo que você está pensando. Então, se você pensar positivo, ele vai começar a trabalhar para que aquilo positivo aconteça. Faça um caderno da gratidão ao final do seu dia, porque a gratidão, ela te ajuda a desfocar do desespero, a desfocar daquilo de negativo, de ruim que está acontecendo, e a focar mais no que tem de bom para acontecer. Cuide de você para assim poder cuidar dos outros. Use sempre máscara, álcool em gel e siga as orientações de saúde, assim você fica livre de preocupação em estar doente. Esse é um guia também que foi elaborado pelo governo do Distrito Federal, se eu não me engano, que é um guia de saúde mental pós-pandemia. E ele é muito rico em informação, também vai estar na pasta que a Ilana vai mandar para vocês. E se vocês puderem ler, ele tem muita dica lá de como lidar com a saúde mental nesse pós-pandemia agora, tá? E essa outra cartilha também, que tem orientações de cuidado da saúde física e saúde mental da pandemia. E, finalizando, né, nós temos que lembrar que a gente nasceu para ser feliz.
né? Mesmo nas situações que nós estamos passando, eu sempre costumo falar que as situações estressantes, elas existem. Nós temos que mudar a forma como nós vemos isso, né? Nós temos que trabalhar para que a gente mude a nossa forma de lidar, para que nosso sofrimento seja menos. Então, nós nascemos para ser felizes, e é isso que nós temos que fazer. Eu tive que falar meio rápido, porque era muito conteúdo, eu até falei para a Ivanilza que eu falo bem rápido, e eu queria falar mais sobre isso, por isso que eu vou disponibilizar o material para vocês, para que vocês possam ver. Tem umas outras cartilhas também da Fiocruz, que eu vou mandar para a Ilana também compartilhar com vocês, são conteúdos riquíssimos, e que se vocês puderem ler, vai ser muito acrescentador para a carreira e para a profissão de todos, eu acredito. Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, muito obrigada, Cassiane. Tenho certeza que todas nós, em algum momento da sua apresentação, se viu ali mencionada, se viu representada, porque foram tantas situações que eu acho que eu me vi em quase todas, assim como as minhas colegas também. Mas muito obrigada mesmo pela sua participação.